E aí, galerinha, tudo bom? Então, eu queria falar hoje a respeito de não se desculpe por você ser próspero, não se desculpe por você ser um vencedor, ok? Use o fato de você ser um vencedor, o fato de você ser próspero como um exemplo de vida para as pessoas e não como uma visão embaçada de que, me desculpa porque eu cresci, infelizmente você não cresceu, enfim. A gente falou um pouquinho no vídeo passado a respeito de que nós somos a média das pessoas que nos rodeiam. E às vezes, na nossa cabeça, a gente tem uma teoria de que eu não posso ser melhor do que as pessoas que eu amo. Eu não posso ganhar mais do que o meu esposo, eu não posso ter mais conhecimento do que os meus pais tiveram, eu não posso ser melhor do que eles, porque eles me ensinaram tudo, então eu não posso ensinar a eles alguma coisa. Eles são melhores do que eu, têm mais capacidade do que eu, porque viveram mais do que eu. E na verdade, porque a gente não quer colocar na cabeça das pessoas, né, entristecer as pessoas que elas não são necessárias na nossa vida por algum motivo. E na verdade, os nossos pais, os nossos amigos, o nosso esposo ou esposa, o que eles querem é que a gente seja melhor, né? Melhor, é como a gente falou também na live, melhor hoje do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. Então, isso é só uma crendice, né? Uma crença que a gente coloca na nossa cabeça. As pessoas que nos amam torcem pelo nosso potencial, torcem pelo nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Então não se desculpe por você crescer. Muito pelo contrário, busque ser melhor amanhã do que você é hoje. E queira que seus filhos sejam melhores do que você. Queira que seus netos sejam melhores do que seus filhos, que seus amigos sejam melhores, que cresçam, que desenvolvam. Aprenda com eles. Se envolva com pessoas que têm o potencial elevado, porque quando você está próximo de pessoas que têm potencial elevado, você também tem um potencial mais elevado, né? Você cresce, você desenvolve mais. Provérbios 14:30 fala assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, assim, aquelas pessoas que têm inveja, se você tem inveja, ou se as pessoas têm inveja de você, é a podridão dos ossos. Isso apodrece por dentro, quebra, e não é bom. Quem é seu amigo pelo que você é e não pelo que você tem. Então, assim, tanto como num casamento, tanto na riqueza quanto na pobreza. Existe uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, que quando ele sai, né, ele vira para o pai e fala, olha, me dá a minha parte da herança e eu vou viver minha vida. E ele sai para viver a vida dele, a gente percebe que ele vive rodeado de amigos enquanto ele tem riqueza, enquanto ele tem poder. Mas quando ele fica pobre, quando ele não tem mais essa riqueza, esse poder, ele volta para casa se sentindo humilhado, rejeitado e tudo mais. E ele ainda é criticado pelo irmão dele, né, por ter retornado para casa. E aí o pai dele fala, meu filho, não se preocupe, porque tudo que eu tenho é seu. O seu irmão estava morto e agora ele reviveu. Então, assim,
Seus amigos, as pessoas que te amam por quem você é e não pelo que você tem. Então, mesmo que você não tenha nada, essas pessoas verdadeiras te amam. E mesmo que você tenha muito, essas pessoas que são verdadeiras, elas te amam. Meu pai costumava dizer, porque assim, às vezes a gente pensa que as pessoas se afastam só quando a gente não tem nada, mas elas também se afastam quando você está crescendo, ou então se juntam para te atacar. Meu pai costumava dizer que eu acho que até já falei sobre isso, que o seu inimigo não bate em cachorro morto, né? Naquele que não prospera, naquele que não faz nada. As pessoas não tacam pedras numa árvore que não dá fruto. Então, quanto mais você prospera, quanto mais você tem, que você está crescendo, é que as pessoas te atacam, que as pessoas procuram ver em você erros, falhas, pecados, enfim. E ser próspero não é não ter defeito. Ter uma vida extraordinária não é ter uma vida sem falhas, uma vida sem derrotas, uma vida sem momentos de fracasso. Não, não é isso. Ter uma vida extraordinária é você saber transformar essas derrotas, esses fracassos em oportunidades para crescimento e desenvolvimento e ensinar as pessoas que te rodeiam a ter também esse poder de desenvolvimento em meio à dor, em meio à falha, em meio a tantas outras coisas. E as pessoas que te rodeiam, né, como a gente falou no vídeo passado, precisam ser aquelas que desejam também ter crescimento e desenvolvimento. Agora, não pense que você não terá pessoas que vão te atacar ou que vão apontar o dedo para você. Isso é uma grande falha do ser humano. As pessoas que crescem, que desenvolvem, são as mais criticadas, são as que mais são visadas, né? Quando você não faz nada, as pessoas não te enxergam, elas não sabem nem quem você é. Mas quando você começa a trabalhar e desenvolver, as pessoas conhecem você e conhecem seu potencial. Então, pela visão do ser humano, lembra o olhar espelhado, ele procura os defeitos dele em você, as coisas que são errôneas em você. Então, você vai receber muitas críticas. E receber crítica não é ruim. Ruim é não saber utilizar as críticas como ponto de alavanca para seu próprio crescimento. Lá em Mateus 13, 24, a Bíblia fala sobre a parábola do joio e do trigo. Ela fala que os dois crescem juntos e desenvolvem juntos. E que você não pode, lá no início do crescimento, arrancar o joio e deixar só o trigo. Porque você corre o risco de arrancar o trigo também. Então você precisa deixar que eles cresçam. E aí, quando eles crescem, aí você consegue identificar quem é joio e quem é trigo. E aí sim arranca o joio e deixa o trigo dar o seu fruto. Então, a mesma coisa do ser humano. Às vezes, a gente não sabe quem é joio e quem é trigo dentro dos nossos relacionamentos. Então, a gente precisa crescer e desenvolver. E nem toda crítica é destrutiva, né? Nem toda pedra que as pessoas jogam são ruins para você. São pedras que machucam, que dão é, é, mas que dão uma certa alerta para algo que está falhando e que precisa ser melhorado. Agora, se for destrutiva, aí o relacionamento talvez seja também destrutivo. E aí não é bacana estar se envolvendo. Lembra a cainonia de Deus? Então, se o relacionamento não é bacana, luz não tem relacionamento com trevas. E aí não é interessante ter esse tipo de relacionamento na sua vida. Não ache que não existe acusador. Em tudo que você viver, existe um acusador, existe alguém que vai te apontar o dedo. Sempre existe uma pessoa que vai falar assim, ele é rico porque rouba, ou o casamento é bom, mas é porque você não vive lá dentro da casa para saber como é que é a convivência. Os filhos tiram nota boas, mas são torturados pelos pais de alguma forma. Então sempre vai ter alguém que vai estar apontando o dedo para você de alguma forma. Aquele que não celebra com você a sua vitória, aquele que não celebra as suas conquistas, ele não deve fazer parte do seu ciclo de cainonia.
Ele não deve estar perto do seu ciclo de crescimento, né? O seu ciclo familiar. Lembre-se, quando você cresce, seus inimigos também crescem. Eles também vão aumentar. Ou pelo menos se revelar, né? Às vezes eles continuam os mesmos, só se revelam. Davi diz que como cresceram os meus inimigos, é assim que ele fala, né? Na palavra de Deus. Porque Davi era o menor de todos os irmãos, ele estava lá cuidando das ovelhas, não foi visto nem pelo seu pai como uma probabilidade de virar rei quando Samuel foi lá para ungir o rei, e ele só foi enxergado por Deus. E aí Deus vai lá, pega Davi trabalhando e coloca Davi para ser ungido rei. E mesmo quando ele é rei de Israel, quando ele é nomeado rei de Israel, ele demora muito tempo para assumir o poder como rei. Então, assim, os seus inimigos, mesmo que você antes fosse pequeno, seus inimigos multiplicam quando você vai crescendo, ou se revelam quando você vai crescendo. Outro grande exemplo para citar é Neemias. Neemias vê a muralha da sua terra destruída e ele fica muito triste com essa situação, então ele vai até o rei, conversa com o rei para que haja, como é que fala? Para que haja, para que ele possa ir lá e reconstruir a terra dele e tudo mais. E ninguém conhecia Neemias, ninguém sabia nada dele, mas quando ele começa essa transformação, essa construção, as pessoas começam a procurar Neemias e chamar Neemias para vamos conversar para afastar Neemias da obra que ele estava fazendo, para afastar do projeto que ele tinha na vida dele, do objetivo que ele tinha criado. E aí ele fala assim: eu não posso ir. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou me desviar. E a gente consegue ver isso bem claro lá em Neemias 6:3. Ele fala: não vou parar. Eu estou fazendo uma grande obra, a obra que Deus me chamou. Então, assim, não se preocupe com a quantidade de pessoas que acabam aumentando, né, para apontar o dedo para você, para te criticar, né? Não se ressinta, porque isso é muito perigoso. A Bíblia fala até que a gente pode se irar com essa situação. Irei-vos, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Então a gente pode até ficar chateado com isso, mas não peque, não fique angustiado, ressentido com as pessoas. Se preocupe com o seu caráter e não com o acusador apontando o dedo para você. E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Se olhe com os olhos da fé, se veja grande e você será grande. Se misture com pessoas grandes e você terá sentimentos grandes. Adore ao Senhor sobre todas as coisas e busque o conhecimento dele e você será sábio. Ok? Beijo.